Então, quando eu entendi que isso aqui é importante, mas não pode me travar a minha mente e não pode fazer eu deixar de ganhar dinheiro, quando eu descobri isso, as coisas mudaram. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Mudando o Foco. Hoje, essa aula vai ser muito importante para você, fotógrafo, que quer faturar mais trabalhando menos. Existe uma coisa que tem travado a mente dos fotógrafos que querem alcançar o cliente ideal e que querem faturar mais com a sua fotografia de casamento, tá? Fotografia de eventos sociais, fotografias de debutante. E qual é essa trava? O que é que faz travar a mente dos fotógrafos e que impedem deles chegarem ao cliente ideal? É equipamento. E por isso eu estou aqui hoje com o meu brinquedinho, a minha D750 da Nikon, para explicar sobre equipamento. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito útil para você, fotógrafo, e vai abrir a sua mente e vai te fazer, quebrar este tabu e fazer você alavancar e chegar no cliente que vai te pagar mais pelo seu trabalho. Mas antes de começar a te passar todo o conteúdo que eu preparei para você hoje, eu quero te pedir um favor. Eu preciso que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E que você também já deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, deixe nos comentários se você tiver alguma dúvida, tá? Ao final do vídeo, lógico, deixe nos comentários se você tem alguma dúvida, se tem algum assunto que você quer que eu fale, que eu explique, porque o meu intuito aqui é te ajudar. E eu sei que se você deixar o seu like, se você se inscrever, o YouTube vai mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. E isso faz com que nós tenhamos mais ânimo para poder passar conteúdos de graça para você, conteúdos que vai fazer você crescer, que vai alavancar a sua carreira como fotógrafo. É 1 minuto, 1 minuto. Enquanto eu estou falando aqui, já aperta o botãozinho, se inscreve aqui, já deixa o seu like. Se no final da aula você não curtir, dá um dislike, não tem problema nenhum. O importante é você ser sincero e eu saber, o que você está achando desta aula. Tá bom? Equipamento. Hoje eu vou falar sobre equipamento. E por que eu vou falar sobre equipamento? Você já deve saber e entender que o meu canal aqui, o canal Mudando o Foco, tem como objetivo fazer você focar em coisas que te trazem resultados e mudar o seu foco, tirar o seu foco daquilo que te trava, daquilo que te impede chegar no cliente ideal, nos clientes dos sonhos, que é aquele cliente que paga mais, aquele cliente que vai valorizar o nosso trabalho, aquele cliente que vai nos dar a condição de trabalhar menos. Porque é óbvio, se você recebe mais pelo um trabalho, você vai trabalhar menos, a não ser que você queira alavancar mais o seu negócio e queira continuar trabalhando bastante, porém recebendo um valor importante. O que eu vejo muito são fotógrafos que lotam a agenda, enchem a agenda de clientes ruins, clientes que não pagam bem, clientes que reclamam de tudo, clientes que exigem muito. Por quê? Porque para esse cliente, ele acha que ele está pagando muito pelo trabalho, então ele vai sugar a tua alma. Mas o cliente ideal, aquele cliente que dá valor ao seu trabalho, aquele cliente que se importa com o tempo, aquele cliente que vai pagar mais pelo seu trabalho, ele não exige muito de você, ele não exige demais, ele não quer sugar o teu sangue, ele não quer que você fique no evento 12 horas. Lógico, a não ser que você tenha fechado um pacote que te obriga a ficar 12 horas, mas ao contrário disso, cara, o cliente que paga mais é o melhor cliente. E o que eu tenho visto? Que a maioria dos fotógrafos que querem alcançar esse cliente, o cliente ideal, eles travam porque eles acham que o seu equipamento ainda não é o equipamento ideal para ele alcançar ou fotografar esse tipo de cliente. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer uma transição
de clientes que eu atendia que me pagavam pouco para os clientes que começaram a me pagar mais. E quando eu digo mais mesmo. Para você ter ideia, quando eu comecei a fazer essa transição, o meu pacote máximo de fotografia com álbum, ensaio, tudo, pacote completo, ele era o máximo, sabe? Aquele Prime do Prime do Prime do Prime. Ele custava R$ 1.800. Eu estou falando do ano de 2012, tá? Foi quando eu comecei a migrar e mudar. Eu já tinha 3 anos como fotógrafo e eu fotografava só os clientes que pagavam pouco, cara. Esses clientes que pagavam R$ 1.800, eles achavam que, cara, era muita grana que eles estavam me pagando. E de fato até era. Por quê? Porque para esse cliente que eu atendia, R$ 1.800 era praticamente 1 a 2 meses de salário deles. Então eles pagavam 2 meses de salário, 1 mês de salário dele, para mim só fotografar o evento deles. Então eles achavam que era muito dinheiro. E por achar que era muito dinheiro, o que eles queriam? Que eu ficasse, né, do começo do making off, onde a noiva nem estava maquiada ainda, até o final da festa, 2, 3 horas da manhã. Então você imagina, eu cheguei a trabalhar cerca de 14 horas em um casamento, cobrando R$ 1.800. E eu ainda tinha que fazer o álbum, tratamento de imagem, tinha que fazer tudo. E esse cliente, quando eu comecei, né, perceber que esse cliente não estava me deixando satisfeito porque ele exigia demais, porque eu tinha que entregar fotografias mirabolantes, eu tinha que me desdobrar, eu tinha que ficar 13, 14, 15 horas nesse evento, esse cliente não começou mais a me deixar satisfeito. E aí eu comecei a migrar para um cliente mais específico, um cliente que pagava mais, um cliente que ia me dar o direito de trabalhar menos. Por quê? Porque ele me pagava mais. Só que quando eu comecei a pensar em mudar, algo travou a minha mente, que era equipamento. O meu equipamento não era esse, né? Hoje eu estou com essa D750, que eu gosto muito, eu trabalho com ela hoje, tá? Não era esse equipamento que eu tinha quando eu decidi mudar o meu público, não era. E aí algo me travou, porque eu pensei, caramba, como que eu vou fotografar esses clientes que pagam mais com uma Nikon D5100? Era o equipamento que eu tinha na época, uma Nikon D5100. E aí eu travei naquilo, parei, eu falei, cara, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu tinha uma lente de entrada também, uma lente 18-105. Cara, era uma lente de entrada, era uma lente escura, uma lente 3.5 a 5.6, conforme eu dava o zoom. Então, essa câmera me deixou preocupado, não essa, né? A D5100. E eu comecei a travar a minha mente. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. Porque eu vi os fotógrafos na época com D800, D610, aquelas câmeras bonita, grandona, as lentezona top. E eu falava, meu, não dá. Esses caras têm o equipamento certo. Até que eu destravei a minha mente. E eu comecei a ver que o cliente ideal ele queria não era o meu equipamento. Até porque ele não entende de equipamento. Até porque ele não sabe que equipamento é bom e qual equipamento é ruim. É lógico, hoje ele pode pegar o nome, a D750, colocar no Google, ver o valor, saber a qualidade, saber tudo. Só que para eles o que importa mais não é o seu equipamento, e sim o seu conhecimento. E aí então eu comecei a ver que o que eu precisava para alcançar aquele cliente e fotografar aqueles clientes que eu tanto sonhava, queriam pagar mais pelo meu trabalho, pelo meu serviço prestado, não era o equipamento, e sim o conhecimento. Como minhas fotografias eram, como eu entendi a luz, como eu entendi o flash, a luz natural, a direção. E aí então eu fui estudei pra caramba com os melhores na fotografia de casamento que atendiam público A. Esse era o meu sonho. E aí eu desbloqueei a minha mente. E ó, eu posso te falar uma coisa, um segredo aqui para você que é fotógrafo. Eu comecei a atender os clientes que pagavam mais
com uma câmera Nikon D5100, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E quando eu comecei a entender o cliente que pagava mais e comecei a mudar todo o meu trabalho, mudar a minha visão, mudar a minha mente, eu comecei a entregar aquilo que eles queriam. E eu comecei a atraí-los, independente do meu equipamento. A única coisa que eu sabia era que eu precisava dominar o meu equipamento, tá? E por isso eu quero te falar uma coisa, ó, se você tem um equipamento de entrada, você pode sim ganhar até 10 mil reais por um trabalho, você sabia? Se você tem um equipamento de entrada, você pode sim fotografar clientes que pagam mais. Só que eu vou te dizer uma coisa, você precisa dominar o seu equipamento. Você precisa entender os limites que ele tem. Você precisa entender até quanto você pode ir de ISO para não granular a sua imagem. Você precisa entender a abertura, a velocidade para não deixar a sua fotografia tremida. Você precisa entender de direção, você precisa direcionar o seu casal. Guarde isso, eu vou te escrever, guarda, anota isso. Quem dirige, quem toma a frente para dirigir uma cena, ele não é simplesmente um fotógrafo, ele é um diretor e todo diretor ganha mais do que fotógrafo. Então, quando você dirige, você tem autoridade, dirige, compõe a cena, entende de composição de imagem, faz um bom enquadramento, uma boa luz, o equipamento é o que menos importa. Sabe por quê? Porque se você tirar o seu celular do bolso e fazer uma foto, vai ficar tão linda quanto o seu equipamento. E deixa eu te falar uma coisa, quando eu comecei a fotografar os clientes que pagavam mais, olha só que interessante, os meus amigos fotógrafos, eles começaram a perguntar para mim, nossa, Charles, você tá top, hein? Caramba, suas fotos tá legal, suas fotos tá no máximo. Ainda que eu não achava tudo isso, né? Mas eles falavam e eles perguntavam para mim, que equipamento você tá trabalhando? Aí eu falava, né? Mentia só para ver o que eles iam falar, né? Eu falava, olha, eu tô trabalhando com uma D800. Aí os caras olhavam para mim, sabe o que eles falavam? Caramba, por isso que sua foto tá linda. Eu sabia que era uma câmera top, era uma câmera profissional. E aí eu pegava e falava para eles, olha, não é não. E eu mostrava, falava, ó, tô com uma D5100. Ele falou, não acredito que você tá fotografando esses clientes com a D5100. Falei, tô fotografando com a D5100. E ó, eu posso te falar uma coisa, quero que você anote isso. Sabe quando que eu mudei de câmera? Não para essa, que até chegar nessa eu conquistei mais clientes que pagavam mais. Da D5100 eu pulei para D7100, que ela me dava uma qualidade melhor, ela me dava, né, uma qualidade de imagem mais bonita do que a 5100. Ela era, né, uma semi-profissional. E aí eu entrei com ela, comecei a fotografar com ela. E quando eu chegava nos eventos, olha só, eu com a câmera na mão, os clientes não entendem, cara, não entendem. Eles não sabem quanto custa. Eles chegavam e via a câmera e falavam para mim, nossa, isso é uma nota, hein? Nossa, uma câmera dessa. Por quê? Porque eles não entendem. Eu estava trabalhando mais uma vez com uma câmera semi-profissional e estava entregando resultados fantásticos e atraindo os clientes que pagavam mais. Tá? Por quê? Porque eu mudei o meu foco, eu desbloqueei a minha mente, eu percebi que quando você tem conhecimento, quando você tem entendimento, você não precisa de equipamentos muito bons para fazer uma boa fotografia. Por quê? Porque se você colocar essa D750 sozinha aqui, ó, e mandar ela fotografar, ela não vai fazer foto nenhuma. Ela não vai te entregar uma fotografia. Ela não vai dar zoom sozinho. Ela não vai focar sozinho. Não, você vai precisar pegar ela. Você vai precisar entender ela e comandar ela, a velocidade, a abertura, ISO, posição, composição, direção, é você que vai mandar nela. Então, a sua imagem não nasce aqui, a sua imagem nasce aqui. A sua fotografia nasce na sua mente. A sua fotografia nasce aqui, ó, dentro do teu coração. Vai para sua mente manda os comandos para o seu corpo comanda esse equipamento e esse equipamento vai simplesmente transmitir aquilo
que o seu coração, a sua mente e os seus olhos estão enxergando. Então, para você mudar o público, você não vai precisar ficar travado. Ah, eu não tenho o equipamento do sonho. Ah, eu tenho uma Canon T3i, eu tenho uma Canon T5i, eu tenho uma Canon 7D, eu tenho uma Canon 5D Mark II, eu tenho uma Nikon 610, eu tenho uma Nikon D700, eu tenho uma Nikon 5100, 5200, 5300, 7500, 7200. Não importa, não importa, desde quando você domine o seu equipamento e domine a sua mente e entenda de luz, porque é a luz que vai fazer toda a diferença. É a luz que vai fazer toda a diferença. E olha, sabe quanto na época, em 2012, quando eu entendi tudo isso, eu estudei, me alimentei a minha mente de conhecimento, sabe quanto que valorizou o meu trabalho? O meu pacote máximo, como eu disse no começo do vídeo, que custava R$ 1.800, foi para R$ 5.900. R$ 5.900. E o meu pacote mínimo ficou em R$ 1.800, sendo que o meu pacote mínimo era R$ 900 para me fotografar um casamento e ainda na época entregar um álbum pequenininho 25 por 40. Então, quando eu entendi que isso aqui é importante, mas não pode me travar a minha mente e não pode fazer eu deixar de ganhar dinheiro, não pode fazer me proibir de alavancar os meus negócios. Quando eu descobri isso, as coisas mudaram. E depois que aí eu mudei para 7.100, por quê? Porque eu já estava com alguns clientes, eu já tinha clientes me pagando mais, eu já tinha clientes que estavam vendo o meu trabalho na época, gente, era do Orkut, Facebook, sabe? Postava uma foto no Orkut, uma foto no Facebook, sabe? O Facebook estava começando, estava indo devagarzinho, eu não sabia mexer ainda, mas eu já postava, o Orkut já estava quase morrendo, né? E eu ainda continuava postando e conseguia dinheiro, conseguia clientes novos, e esses clientes que pagavam mais pelo meu trabalho, porque eles viam que eu entendia o que eu estava fazendo. Essa é a chave que destrava os seus negócios, é você entender e ter conhecimento, e não só conhecimento de fotografia, não só conhecimento de técnicas, mas conhecer o seu cliente, conhecer para quem você vai trabalhar, entender o que ele gosta, entender o que ele quer, entender quais são as referências do seu cliente. Isso muda muito, tá? Muda muito a sua visão, muda muito, porque às vezes aquilo que você pensa que é bonito, para o seu cliente não é, e é por isso que você não está atendendo os clientes certos. Entende? E os clientes certos que eu digo, clientes que pagam mais e que fazem você faturar mais para você poder trabalhar menos. É isso.